Olá a todos, chegamos aqui agora no segundo episódio do Entre Brasas Cast. Nosso ilustre convidado de hoje é o Diego Calegari, nosso empreendedor, investidor do Padel, um amigo meu que o Padel me proporcionou, fundador do Cesa, Multi10, Platano Eventos e sem contar muitos outros investimentos que deve ter tido durante a tua vida. Sim, sim. Vou passar a palavra agora para o meu colega, Felipe Rossi. Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende aí do horário que vocês vão estar assistindo aí. Primeiramente, eu queria agradecer todo mundo que se inscreveu no canal, deu o like no vídeo aí e quero pedir já no começo que vocês façam isso. Mandem pro pessoal para apoiar o nosso projeto aí, para a gente conseguir continuar e poder aumentar. Então hoje a gente trouxe o Diego aí, um grande empreendedor aqui de Santa Maria, está investindo muito na nossa cidade, trazendo desenvolvimento para cá através do esporte principalmente, mas sem contar todos os outros empreendimentos que ele tem. Então, Diego, agora eu vou te convidar para te se apresentar aqui para nós, para os nossos convidados ilustres que estão lá do outro lado da tela. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Diego Calegari, empreendedor, investidor, movido a desafios. Gostaria de nessa noite agradecer esse convite maravilhoso. A gente que gosta de desafios, a gente é sempre movido por agregar, por transformar, por transbordar na vida das outras pessoas. E eu decidi há uns anos atrás a nunca me calar e também não dizer não a todos os convites aonde a gente consiga levar uma mensagem, né? Hoje, graças a Deus, tem muitas pessoas, muitos líderes se manifestando e abrindo a boca, porque antes o sucesso ficava na mão de poucos e aquilo era tudo recluso. Então, agradecer mais uma vez esse convite. Espero dar o meu melhor em tudo que eu faço e pretendo contribuir muito com todas as perguntas e questionamentos que o pessoal já passou algumas, né? Sim. Primeiramente, né, para a gente começar e também para a galera conhecer, a gente gostaria que tu contasse um pouco da tua trajetória, de forma breve, onde é que tu nasceu, quando que tu começou a empreender, quando que tu decidiu fazer essa virada de chave, de não se calar para ninguém. Sim. A gente quer conhecer quem que é o Diego, sem ser o empreendedor. Quem que é o Diego? Então, o Diego é um menino de Santa Maria, filho de mãe professora, pai comerciante. E uma das coisas que foram fundamentais, que eu digo, que eu costumo falar, é que na minha trajetória eu sempre convivi, Gonçalo, com pessoas mais velhas. Isso acaba com que a gente amadurece muito. Então, às vezes, em vez de estar jogando bola, eu, Diego, estava escutando sobre negócios. Talvez é isso que me faça gostar tanto hoje de correr desafios, de buscar o tempo inteiro novos desafios. E o Diego era um menino nascido aqui em Santa Maria, que sempre conviveu com pessoas mais velhas. Trabalhei um tempo, Gonzalo, mas logo no início eu percebi que eu tinha um perfil de líder e não de ser liderado. E por conviver também com pessoas mais velhas, logo percebi também, ali na minha adolescência, eu já percebi que eu gostava de criar movimentos, que eu gostava, eu ia pro laço, que era um esporte que eu fazia. Cara, logo eu estava liderando um movimento, estava liderando uma associação. Logo comecei a trabalhar, eu estava liderando as pessoas que eu trabalhava junto à equipe. Depois comecei a empreender. Cara, e tudo isso sempre com perfil de líder, né? Que a gente hoje tem uma diferença muito grande entre chefe e líder, sabe? Só que eu acho que essa juventude convivendo, e hoje eu vejo meu filho mesmo indo para eventos com adulto, tendo um papo de adulto, eu acho que isso traz um amadurecimento, né? Então, cara, de família humilde, né? Família humilde, simples. E, cara, e quando tu vem de baixo, eu acho que o que vai te guiar e o que te leva para o sucesso são valores. Então, isso eu tenho valores que foram deixados e que tenho de alguns valores fundamentais. Um valor que eu carrego da minha mãe é a ousadia, que faz hoje eu estar aqui, que faz hoje eu não me calar, como tu falou. Também carrego valores muito fortes do meu pai, que é a questão da credibilidade, que ele sempre me disse. Era uma frase que ele sempre usou e eu nunca vou me esquecer. Olha, Diego, tu é filho de pai pobre, e eu sou um homem que eu tenho muito medo de dever. Mas, e pode ter certeza que por tanto medo que eu tenho de dever,
eu não consigo, eu vou morrer pobre. Então, ou seja, leva o crédito, que talvez o crédito e a coragem vai fazer tu ter um resultado melhor do que o meu. E foi isso que eu sempre prezei, foi isso que eu sempre, desde muito jovem, comecei a trabalhar, com 12, 13 anos já ferrava cavalo, era a minha primeira fonte de renda, e depois foram vindo novos desafios, e a gente foi o tempo inteiro buscando desafios e procurar fazer algo e contribuir com pessoas, gerando emprego, e tudo mais que a gente vai parar onde a gente está hoje, né? Certo. Eu gostei que desde o do começo tu falou em desafio, né? Que tu gosta de superar desafios, enfim. E hoje o que tu fala para nós aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no Brasil? Qual é o maior desafio hoje para tu empreender? Cara, empreender, a palavra desafio está associado diretamente, né? Por quê? Empreender tem que... O ideal seria aprender para empreender. Só que hoje, e o tempo que eu estudei, isso a minha mãe sempre conseguiu garantir um bom estudo, e fiz faculdade de administração, mas a faculdade de administração, por exemplo, ela não prepara ninguém para empreender, ela prepara para administrar, que são coisas diferentes. Então, por exemplo, na minha faculdade, no meu colégio, eu não me lembro de ter cadeira sobre vencer meus medos, eu não me lembro de ter uma cadeira que ensinava como ter coragem, eu não me lembro de ter uma cadeira que falava como assumir desafios, como assumir responsabilidades, que num primeiro momento empreender é enorme, porque no momento que tu resolve empreender, tu tá deixando de ser só eu. Tu já tá falando sobre nós, tu já tá falando sobre eles. Tem outras pessoas envolvidas. Então a responsabilidade aumenta. Eu digo que criar uma empresa é como criar um filho. Depois que colocou no mundo, são outras responsabilidades. Tem outras pessoas envolvidas, tem outras pessoas que dependem. Então, é muito importante quando a gente for assumir essa responsabilidade, a gente saber que não vai ser fácil, porque nada na vida é fácil, tanto é que nós nascemos chorando, né? Então, nada é fácil, e a gente já ter esse entendimento que não é fácil, mas que uma coisa eu posso garantir, que o final é sempre melhor que o início. E sabendo que o final é melhor que o início, tu não pensa que é fácil e não desiste no caminho. Chega no final, porque no final chega a hora do reconhecimento, no final chega a hora dos aplausos, no final chega a hora daquelas pessoas, daqueles amigos, da tua família, que não acreditavam em ti, que te dão um abraço apertado, que se emocionam, e eu acredito que isso é o maior combustível para mim e é o maior combustível para uma pessoa que vai empreender. Só que ela só vai conhecer e ela só vai sentir esse reconhecimento no meio do empreendedorismo depois que ela tiver resultado. Sim. Então, Até lá é um louco, até lá é um irresponsável. exatamente. Até lá, tu é julgado. Às vezes o julgamento começa dentro de casa. Às vezes pode começar pelo pai, pela mãe, não porque eles não acreditam no teu potencial, e sim porque talvez eles não tiveram capacidade ou eles são bloqueados por por algo paterno deles ou materno. Sim. Então, por bloqueios, como eles não tiveram a coragem ou eles tiveram um medo, né, tão grande, então eles têm medo que o teu filho, que a esposa, que o marido fracasse. Só que é como o Gonzalo falou, no início é louco, é um tarado da cabeça, é um delinquente, isso aí só vai dar cagada, isso vai quebrar. O empreendedor hoje, se atrasar um boleto, o empreendedor hoje, se contrair uma dívida, o empreendedor hoje, se tiver um descontrole de fluxo de caixa, para uma sociedade ele já está quebrado, né? Por quê? Porque a gente vive hoje numa sociedade que não tem mentalidade empreendedora. A gente vive numa sociedade que hoje é educada, a gente vive numa sociedade que hoje é educada para as pessoas serem dominadas, para as pessoas trabalharem para alguém. Então, quando encontra pessoas que aprenderam um pouco sobre coragem, quando encontra pessoas querem sair da manada, que dominam os seus medos, que resolvem sair da manada, elas vão ser julgadas. E para concluir, eu costumo dizer que, cara, quem vai começar a empreender já se acostume a ser julgado, condenado e criticado, porque vai sair da manada. E no momento que tu sai da manada, tu começa um solitário. Depois, só que uma coisa eu posso afirmar, tu vai sair, tu vai passar por todo esse processo, só que depois tu vai encontrar o teu bando de loucos e logo vai ter um resultado muito melhor que o da manada. E vale muito a pena, isso eu posso dizer. Que nada foi fácil, mas tudo foi muito prazeroso. Todos os resultados, quando a gente chegou,
na linha de chegada, quando a gente concluiu um processo, quando a gente fez uma empresa dar certo, é gratificante demais. É gratificante demais. Então, Até um tempo atrás eu tive numa palestra no LeadUp, no Farroupilha, aqui em Santa Maria, e o administrador de uma fazenda lá de Alegrete estava falando sobre isso. Ele estava comentando que o empreender, ele vem em 3 fases. Que a primeira fase é o julgamento. Todo mundo olha para ti e fala, aquele cara é louco, aquele cara é dodói da cabeça. sim. Aí a segunda fase é o silêncio. Quando tu vê, tá todo mundo em silêncio só te olhando. Uhum. E aí na terceira fase vem o plágio. O cara que lá no começo estava rindo de ti, Sim. tá chegando para ti te perguntando, e aí, como é que tu conseguiu, o que que tu fez, como é que eu posso fazer também? Sim, sim. E vem o reconhecimento junto com o plágio também. Sim, Né? sim, Eu acredito que é mais ou menos assim, é o que, pelo que tu Para as falou, pessoas eu se retirei inspirarem, né? sim. Para as pessoas se inspirarem em ti não é de graça, né? Ah, com certeza. E agora, concluída a apresentação, né, de quem é o Diego, a gente fica com essa curiosidade, que não é só minha, né? Eu sei um pouco da trajetória, mas aqui agora, para todo mundo conhecer, que é a pergunta. Como é que aquele menino humilde de Santa Maria, de mãe professora, de pai comerciante, conseguiu sair da humildade e conquistar todo esse mercado, todo esse empreendimento, a quantidade de lojas que tem a Multidesk, que todo mundo sabe, que tem em todo lugar, tem muitas lojas de Santa Maria, toda essa associação que tu construiu, o próprio César, que é o clube onde eu mais jogo hoje, né? É uma parceria que eu vejo que só tem a crescer, né? E a gente quer saber como é que esse menino humilde, aqui de Santa Maria, que convivia com gente mais velha, tomou coragem e escolheu, eu vou seguir por esse caminho. Qual foi o primeiro passo que deu? Foi. Tu sabe que a gente escuta muito alguns bordões e eles são bem tradicionais, mas se for ver, tem muitos que fazem muito sentido. Um deles, acredito que tu tá vivendo nesse momento, que uma mulher transforma a vida de um homem. Comigo não foi muito diferente, Gonzalo. Até os 23 anos, aquela trajetória, comecei a empreender muito cedo, fazendo meu trabalho meio como autônomo. Depois tive a oportunidade para trabalhar para 2 ou 3 pessoas. Não fiquei muito porque não sentia que não era para mim. Mas a primeira virada de chave da minha vida foi quando eu conheci a Michelle. Eu conheci a Michelle, eu sou natural aqui de Santa Maria, como eu falei, a Michelle era de Canoas, tinha parentes aqui, eles vieram para cá. Quando eles vieram para cá, a gente se conheceu e a gente começou a ficar e tudo mais, começamos a namorar. Logo, acho que com 1 ano de namoro, ela engravidou. Com 4 meses a gente percebeu que o bebê, a gente ficou sabendo que o nosso primeiro filho tinha uma má formação. E eu diria que hoje eu sou visto muito como um corajoso, porque eu não sou de sobrenome, não sou de família rica. Então a gente conseguiu alguns resultados que foram todos muito difíceis, mas acho que a primeira sacada que diz assim, cara, da onde é a tua coragem? Da onde que tu tem esse domínio sobre o teu medo? Eu acredito que nos meus 23 anos, quando a Michelle engravidou, eu nunca vou me esquecer, chamou o doutor lá, acho que com 4 meses de gestação, e o doutor chegou e fez uma reunião com a gente, assim, olha só, é bem grave a situação, existe a possibilidade de dar certo, existe a possibilidade de não dar certo. E eu me lembro, o doutor Ademar era o doutor da família na época deles lá, de Canoas lá, eu fui lá. E daí tava só eu e ele na sala, a Michelle tinha saído, e ele me disse assim, ó, meu filho, esquece meu jaleco, tá te falando agora o Ademar, ele disse. E é 23 anos, eu tô com 38, então faz alguns aninhos, né? E ele me falou assim, ó, tem três opções. Existem 3 opções. Pode ser um caso de interromper uma gestação pela má formação. Existe a possibilidade de ir adiante, né? De ir adiante e dar tudo certo. E existe a possibilidade de ir também adiante e dar errado. E o neném não sobreviver. Beleza, conversei com a Michelle. Ali foi a primeira digamos, a primeira ocasião que chegou assim que bateu na porta. E agora, meu galo? Agora a responsabilidade bateu pesado. É um filho que tu assumiu uma mulher, né, tu não tem muitas condições, ela também, a família dela foi muito bem, ela conheceu tudo que tinha de melhor, mas depois também estavam numa crise das empresas familiares que eram do grupo. Então foi a primeira atitude que eu tive de dizer assim, ó, de chamar a responsabilidade, de dizer não, a gente vai tocar ficha, a gente tocou. O neném nasceu em 2009, né? Nasceu, faleceu.
E a primeira atitude foi quando a gente resolveu, a primeira atitude de coragem mesmo, uma responsabilidade grande que eu assumi, foi quando a gente falou assim, ó, não, a gente vai levar, independente do que aconteça. A segunda foi quando a gente perdeu o bebê, a Michelle é abalada fisicamente, mentalmente, psicologicamente, financeiramente. E falou, mas eu falei pra ela quando a gente perdeu o bebê, eu falei, vamos embora pra Santa Maria. Ela, mas tu não tava comigo só pelo filho? Eu digo, não. Estaria pelo filho, mas eu tô porque eu te amo e tu vai embora comigo. E na época, ela também abalada, ela me disse, mas tu não tem condições de nos sustentar. Eu digo, vamos que eu dou um jeito. Então essa frase eu vou carregar comigo a vida inteira, porque foi a segunda atitude que, tipo, beleza, eu tô levando uma mulher que é a pessoa que eu amo, que tá arrebentada por dentro, que eu tô, mas não tem como comparar o meu sentimento de pai como o sentimento de mãe. Segundo, a segunda atitude foi essa, a gente veio para Santa Maria, daí mora de favor um pouco com a mãe, uma mãe maravilhosa, uma avó maravilhosa, mas aquela sogra que a primeira filha já foi embora e que era o bebê, muito ciumenta, não foi uma boa sogra no primeiro momento. Ficamos 30 dias. Terceira atitude, eu preciso sair daqui. Daí tu vai, daí tu pede pros parentes, tu pede pra tia, tu pede pra fiador, porque tu tem que alugar um prédio, aquela coisa toda. Consegui, alugamos um apartamento. Acredito que ficamos uns 2 meses no apartamento da Vaeco, umas cadeirinhas de abrir, não tinha micro-ondas, não tinha nada, tomava café ali na Venância, perto da primeira loja, tomava café ali na Venância, almoçava, só se olhava, tinha que botar uma roupa e sair porta fora, né? Em setembro perdemos o filho, quando a gente veio morar na casa da minha mãe, tinha sobrado um material de loja, e eu tudo que eu tinha naquela época, a única coisa que eu tinha naquela época era meu nome. Meu nome limpo, sem restrição. Na época tinha vendido 1 ou 2 cavalos, tinha 10 ou 15 mil. Consegui fiador, uma tia para o apartamento, um tio para a primeira loja. Então a terceira atitude é começar a empreender. Perdemos um filho, assumiu uma mulher, ou seja, agora é uma família, não é mais só o dinheiro. Terceiro, agora tem que empreender para sustentar essa máquina, né? Agora é uma família e eu já chega, não tem mais papai e mamãe. Então a gente abriu também em outubro, 1 mês depois de perder o filho, nós abrimos uma loja ali na Venância. E é ali que a gente começou. Só que do ponto que a gente abriu essa loja até ter sucesso, foram 7 anos. Botando dinheiro na sola do sapato todo dezembro, torcendo pelo Papai Noel para dezembro vender mais, vender mais, vender mais. E naquela época eu achei que só o trabalho era o que enriquecia uma pessoa. E ali nesses 6 anos eu descobri que o trabalho não enriquece ninguém. Senão o pedreiro ele era um construtor. Então foram 6 anos trocando 6 por meia dúzia. E pagando, era só pilhas de aviso de cartório, e era uma briga para tentar manter o crédito, e pagando, e pagando, e pagando. Com 30 anos eu escutei uma frase, Gonzalo. Quando começou as lives, né? Escutei uma frase de um dos mentores que eu tenho. Ele falou, todo empreendedor, ou quem quer ser empreendedor de fato, tem que estudar Napoleão Hill, que era as 16 leis do triunfo. Era dessa grossura. Eu não gostava de ler nem de estudar, apesar de ser formado em administração. Quando eu olhei a grossura do livro, assim, mas tem que ler tudo isso para ser bom? Perguntem se eu li os 16 capítulos. Li ou não li? O que vocês acham? Acho que não leu. Acho que eu li ou não? Eu acho que tu leu um ou outro. Li 3. Li 3. Mas um deles, você dizia assim, ó, se una a pessoas com um propósito definido. Ou seja, o que aquele capítulo queria dizer? Cara, se tu quer empreender, te una com outras pessoas que também querem empreender. Talvez tu tenha mais capacidade ou tu tenha mais inteligência, tu vai encontrar a pessoa que tem mais verba. E aonde que foi a virada de chave que a gente conseguiu começar a mudar o resultado? Porque foram 6 anos trabalhando e o resultado foi o mesmo. Trabalhando de dia para comer de noite, chegava todo final de ano. Eu sempre fiz isso. Chegava no final de ano, o que eu tenho? A receber, mercadoria, estoque, tanto. Olhava para o outro lado, o que eu devo? Era sempre igual ou negativo. Pegava. Com 30 anos eu li isso e comecei a dizer, cara, eu preciso começar a me unir a outras pessoas. Outra coisa que eu aprendi nesse livro, ter mais de uma fonte de renda. Então eu peguei e comecei a aplicar, comecei a procurar, olhar para as pessoas e dizer, esse tem que andar comigo ou não? Cara, esse empreende, esse já deu certo, esse eu preciso colar nele. E hoje o pessoal fala de network. Então eu comecei a modelar, colar em pessoas que já tinham um resultado que eu queria ter. E além de modelar essas pessoas estarem próximas delas, uma segunda fonte de renda, que
eu montei um escritório de representação. Então, o que acontecia? As lojas começavam a pagar nossas contas, né? O prolabore da loja pagava nossas contas, e a representação começou a ser uma segunda fonte de renda. Logo, essa aqui pagava tudo e essa aqui sobrava. Então, começou a acontecer o quê? Chegava todo final do ano, sobrava comissão. Chegava um outro ano, sobrava comissão. Com essa comissão, antes de ter essa comissão, melhor, eu fui lá e comprei uma Hilux. Perdi 80 mil no ano. Perdi 80 mil no ano. Sabe por quê? Porque eu tinha uma comissão a receber de 30 mil. Resolvi o quê? Ir lá e dar entrada numa Hilux em 2012. Nem tinha recebido a comissão. Arrumei com um parceiro, conhece, parceiro teu. Quando chegou na hora de eu receber a comissão, tinha inadimplência dos clientes, não recebia a comissão. Então aquela caminhoneta virou um passivo. Ok, o que eu aprendi nisso? Que veículo, eu já tinha um veículo para trabalhar. Então, não necessariamente eu precisava um veículo daquele tamanho. Qual foi a virada de chave aí? A virada de chave é que depois, num próximo ano, em vez de eu botar dinheiro num carro, sendo que eu já tinha um carro e não teria necessidade de ter um carro que valeria, que tinha um preço de 2, 3 vezes mais, eu comecei a colocar em imóvel. Então, os próximos anos foram a renda passiva, terreno. Renda passiva, terreno. E os meus amigos comprando Dodge Ram, SW4, Hilux, Frontier. E eu num Corolinha, rodinha preta, que eu tinha tirado as calotas, só reinvestindo. Daí lá eu aprendi a fórmula da riqueza nesse período. E riqueza é aprender a ganhar, aprender a gastar, aprender a economizar e aprender a investir. Então aquela economia, que era a que eu tinha da representada, eu jogava no investimento. E logo começou a multiplicar. Então hoje eu fiz um negócio, essa semana, eu fiz um negócio que aquela caminhoneta de 200 e poucos mil, na época nem era esse valor, era 100 e poucos, mas que hoje seria uma Hilux de 250 mil, hoje esse negócio, que em vez de eu colocar na caminhonete, que iria depreciar, hoje eu entreguei esse negócio por 2,5 milhões. 10 caminhonetas. Então o poder de aprender a ganhar, gastar, economizar e investir. Então essa foi a grande virada de chave, que foi aonde eu consegui escalar e fazer patrimônio. Então essa foi a principal jornada, digamos, o storytelling do Diego por meio do empreendedorismo. E a coragem veio dessa responsabilidade que bateu na porta, e eram grandes responsabilidades. Sim. Agora, apresentar o nosso patrocinador oficial, né? Essa parte eu gosto de deixar pro Felipe. Ele é mais empolgado do que eu. Então, pessoal, daqui a pouquinho a gente já vai pegar a carne ali, tá? Meu amigo Giuseppe aí vai me matar porque passou, tá? Mas apresentar nossos parceiros aqui, Brasino, que nos mandou a carne, nos mandou as linguiças artesanais deles aqui, tá? Produção própria. Eles têm de vários sabores. Essa aqui é tomate seco com queijo. Essa eu conheço todos os sabores e assino embaixo. Eles têm a tradicional. E agora eu vou aproveitar esse momento que o Gonzalo me deu a abertura, né? E eu vou apresentar aqui pro Diego um novo jeito de presentear o convidado. Olha só. Geralmente a gente chega no podcast, em algum programa ou algo, e a gente ganha um presente para levar para casa, né? Sim. Mas como aqui a gente tá falando de churrasco, desse momento na frente da churrasqueira, o presente aqui tu não vai levar para casa. Eu vou te entregar aqui, eu vou assar. Convidar e tu vai comer com a gente. Vai comer com a gente, tá? O presente eu ganho, sabe que uma vez aconteceu isso, eu ganhei uma... Na verdade eu nem ganhei, na época eu fui numa festa, e eu dei o presente, só que era uma garrafa de uísque. E daí eu tomei todo o líquido, levei embora, ficou só a garrafa. Agora, é mais ou menos isso aí, então eu convido a colocar ali na grelha. Vamos lá. Pega o pano ali. Já. Tenha bondade. Também lembrando, né, que o Brasino, além de carnes selecionadas Angus, eles trabalham com a linha de linguiças, onde tem a tradicional, com queijo e bacon. Também tem, eu não me lembro, uma lá que é muito boa. Essa é bastante sabor. Só vocês indo lá para saber, porque numa dessa a gente tá falando aqui, da delay, semana que vem eles já lançam outro sabor. E então, também, agora eles têm os choripanes, né, que são com as mesmas linguiças que eles fazem, tradicional, tem vários sabores, é só entrar no Instagram, Brasino Choripanes, ou no Açougue Brasino, e aí vocês podem conferir tudo que tem de bom lá. Vai chegar lá e tu vai sair com carvão, com a carne, com os espetos, cerveja, refri, o pão e a linguiça.
tá tudo Em completo. algum momento do vídeo vai ter o link do Instagram Aqui, deles. ali, aqui. Em algum lugar o editor vai colocar. Não sou eu, então não sei dizer certinho. Fica ali na Rua dos Andradas, no fundo do Hospital da Unimed ali. Agora eu não me lembro o número. Se eu não me engano é 1040. Mas é bem no fundo ali do Carne boa e Hospital da agilidade é com eles. É isso aí. Então agora, antes da gente começar a cometer esse pecado, né? De cortar essa carne, Ó. Patrocina. tem a primeira pergunta, né? A gente começar, já que a gente já conheceu um pouco do Diego, né? Do que é o Diego como pessoa, o que é o Diego como empresário. Também que a gente vai fazer mais algumas perguntas depois. E é do nosso espectador, nosso ouvinte, Pedro Bier, grande amigo meu e do Rossi. Grande abraço aí. E também agora é um praticante de pádel, né? Joga lá no César, seguidamente encontra ele lá. O que tu, Diego, como empreendedor e como praticante do pádel, tu vê que vai ser o pádel no cenário mundial? Acredito que ele queira saber também como que o pádel brasileiro e o santamariense vai se comportar, visto os grandes eventos que está acontecendo em Santa Maria. O que tu vê do pádel como empreendedor, como praticante, no cenário mundial e relacionado ao Brasil e também à nossa cidade aqui de Santa Maria? Sabe que para chegar nessa resposta, todos os negócios que eu fiz eu tive um estímulo. Eu sei que hoje eu tô na casa, né, aceitando um convite maravilhoso para comer esse churrasco, uma família, né, de padelista, que o padel tá na veia. Na verdade, o meu esporte era o laço. E quando apareceu a oportunidade, a gente estava fazendo aquela renda que a gente estava explicando, colocando um imóvel. E um dia eu peguei um insight, uma ideia que eu percebi que existia uma demanda, já existia uma demanda, isso foi no início da pandemia. Tinha um rapaz que estava trabalhando comigo, e ele saiu correndo e tem embora de credo, cara, quem é que chamou a mulher? E daí ele, não, Diego, eu tenho um jogo de pádel. Isso não faz muito, Gonzalo, faz uns 2 anos e pouco. Cara, e eu digo, o que é pádel? Já tinha ouvido falar, porque teve o Barão há muitos anos, eu andava de bicicleta lá na frente, tudo mais. Fui lá e pesquisei, pádel. Cara, eu vou empreender. Para variar, eu tive um estímulo de um amigo meu, não convivo mais, né, não por isso, mas tive um amigo que falou assim, Diego, não fala bobagem, quem é tu para fazer um negócio de pádel? Tu não sabe o que é pádel, tu nunca pegou numa raquete, tu não faz parte das panelinhas de pádel, cara, tu já nasceu morto. E é só isso que para quem é empreendedor e para quem gosta de desafio, Só escutar o não. Cara, só precisa me contrariar. Só precisa me contrariar. Cara, e de fato, eu digo, cara, daí quando eu resolvi, eu vou colocar. Cara, é um peitaço grande, porque eu estava preparado para um negócio, que era o imóvel, mas eu não estava preparado para investir dentro do negócio, que é mais um grande investimento, quadras, estrutura grande, banheiro, enfim, toda a estrutura que tem que ser montada para receber bem as pessoas. Cara, eu falei assim, mas eu sou movido a desafios e o pádel, a partir de agora, eu vou levantar essa bandeira. E eu não sei quanto tempo eu vou durar, se vai ser 1 ano, 2 anos, 20 anos, mas o meu objetivo hoje, a minha missão, entrando no pádel, é que o dia que eu sair eu vou ser lembrado. Eu quero fazer parte da história do pádel. Começamos a empreender então, e logo todo mundo imaginou que era mais um clube de pádel. E eu nunca pensei em colocar um clube de pádel. Eu pensei em transformar a história do pádel. É diferente. Sim. Hoje o pádel para mim é o produto, né? Sim. E o que me move é a missão que eu tenho por trás dele. Sim. É o que eu faço com o pádel. É o que o pádel faz com as pessoas. Isso é que me contagia. Me contagia hoje eu ser duvidado de fazer algo de pádel e chegar lá vários depoimentos de pessoas que fazem, que jogam, que praticam e falar assim, ó, Diego, o pádel, e não estou falando de César, o pádel transformou a minha vida. O pádel transformou a minha vida. Daí, como que eu fico? Eu digo, cara, que bom que eu estou fazendo parte, que bom que aquele meu peitaço, que bom que aquele investimento, que bom que aquela escolha que eu fiz está ajudando a impactar pessoas. Eu digo, por quê? Eu digo, cara, eu já tive daqui a pouco, sempre trabalhei muito, família desligada, mulher para um lado, eu para o outro, sempre trabalhando. Cara, hoje eu faço aula, eu jogo torneio, minha filha faz aula, joga torneio, minha esposa faz aula, joga de noite e joga em torneio. Cara, então transformou porque hoje
a minha família tá no meu esporte, a minha família tá mais unida. E uma coisa que eu acho que também responde um pouco, Gonzalo, que muitas pessoas, até quando vai durar, é fase. Cara, essas pessoas que falam é porque elas não estudam. Né? Então, enquanto tem o Pádel aqui, eu estou estudando, eu estou sabendo quantas quadras o Neymar botou na casa dele, eu estou sabendo que o Cristiano Ronaldo está jogando, eu estou sabendo tudo que está acontecendo lá fora. Né? Isso é planejamento. A pessoa que empreende, ela tem que saber de planejamento. Não só do próprio país, né? Não só do próprio país. Então, ou seja, não pode olhar para o micro, tem que olhar para o macro. O que está acontecendo lá fora? Ah, lá fora, Argentina e Espanha é o segundo esporte mais praticado hoje. Só perde pro futebol. Beleza, a Argentina tá aqui do lado. O que acontece aqui? O que tu precisa dar? Por que eu comecei a colocar aquelas premiações altas nos primeiros eventos? Para trazer aquelas pessoas de lá, sabe por quê? Não é para ganhar dos brasileiros, que algumas pessoas tinham essa interpretação. É para incentivar os brasileiros. É para aquela pessoa que está subindo, que está treinando, querer um dia jogar contra ela e ganhar. Não é porque é argentino que tem que ganhar. Eles só estão na frente. O que a gente está plantando hoje, eu acredito, o que a gente está plantando hoje, todos nós, o praticante, o investidor, o empreendedor, todos nós, o que a gente está plantando hoje já foi plantado por alguém lá na Argentina, já foi plantado lá na Espanha. Cara, então é muito gratificante hoje ter escolhido, ter abraçado esse desafio e receber uns feedbacks que o Pádel está transformando a vida das pessoas. Então não tem preço, né? E o que vai sustentar quando as pessoas veem, mas e se? Qual é o prazo? E se? Cara, o que eu acredito que é muito forte, primeiro nem, segundo é o que eu falei lá, o que está acontecendo lá fora. E o primeiro é a presença da família. A presença da família é o ponto principal que eu acredito que é o que vai sustentar o pádel e aqui no Brasil, assim como em outros países, ser o segundo esporte mais praticado. Assim como já está sendo muito forte aqui no Rio Grande do Sul, que isso vai engolir o país. Então, respondida, né, a primeira pergunta do nosso querido espectador, o Pedro, né? Pedrão, valeu, Pedrão. Aí agora vamos ir Convidar pro que interessa, né? Nossa Vamos ir pro que interessa aí, ó. Dá Aí um garfinho. um garfinho. Tem a bondade aí. Essa merece. Essa aqui é a do linguiça pessoal com queijo, né? Do Brasil. Com queijo. É com queijo do Brasil. Eu suspeito que eu já comi todos, até me perco na quantidade de sabores. É um espetáculo. E, Diego, é bem breve, assim, o que a gente tem curiosidade, né? O que muita gente deve se perguntar também, né? Explica pra gente como é que foi o A1. Que hoje, se não é um dos eventos, se não é o mais importante de pádel hoje do mundo, é um dos mais importantes, né? Junto com o WPT, junto com o Premier. Então, a gente quer uma breve, assim, eu soube muito, sei, por ser próximo a ti, de saber todo o desafio, mas a gente gostaria também que tem muita gente que hoje não sabe o que foi. Tem gente que acha que foi fácil, tem gente que acha que foi muito mais difícil do que foi. Tem muita gente que não sabe a magnitude. E tem muita gente que não sabe, né? Para quem não sabe, né? Santa Maria foi esse ano, né? Teve o A1, né? O A1 Padel é um evento internacional de pádel, tem em todo o mundo. Como eu mencionei antes, é um dos eventos mais importantes de pádel. Tem jogadores ilustres que jogam muito bem, velhos, novos. Tive a oportunidade, graças ao que o Diego falou, de jogar com os argentinos. Para quem joga pádel, né, vai conhecer o Léo Osburger. Tive a oportunidade de jogar com ele, jogando em dupla com o Carlos Reverbel. Mas perdeu. Joga WPT, estava jogando A1, agora ganhou em Mônaco. Ganhou A1, foi finalista de um WPT. E também joguei com o Tainan, a outra oportunidade. E é um agradecimento, assim, que até a gente não sabe para que agradecer, né? E hoje eu sei que tem que agradecer ao Felipe Anoni, dono do Squad, ao Diego, por ter convidado esses caras, ao Risato também, por sempre estar junto, o Rodrigo. Então, fica o meu agradecimento, né? Porque são essas oportunidades que hoje a gente pode dizer que esse cara ganhou um torneio do A1, chegou na final do WPT, e um mês antes dele fazer tudo isso, ele jogou comigo 2 vezes aqui. Sim. E isso nunca ia acontecer se não fosse esse incentivo, essa inspiração. Sim. E eu acho que a vida, ela depende como tu vê ela. Sim. Eu vejo que tu trazer essas pessoas excepcionais, para mim, é um desafio. E eu não vejo a minha meta, assim, como padelista, né, é o meu hobby, né, eu sou
sou advogado, projeto de empreendedor também, como gosto de dizer, e o pádel para mim é um hobby e eu gosto de me dedicar e ter oportunidades em que eu não vou ter. É a mesma coisa que eu dizer, daqui quantos anos esse guri pode ser número 1? Sim, E eu sim. vou poder ter a oportunidade de dizer, bah, eu joguei com esse Joguei cara. com ele. Como o Carlos Reverbel pôde jogar com Quanto o vale, Lobianco. quanto vale Isso tem é uma preço? coisa que não tem preço, os registros, né? Então a gente quer que tu fale um pouco do A1, de como foi fazer o evento. Olha, eu acho que falar comigo, Gonzalo, Diego, tem o D de Diego, tem o D de desafio. Foi mais um, cara. Foi mais um desafio, porque é um evento internacional, requer uma transmissão internacional, né? Não é contratar um filmmaker, então requer, para te ter uma ideia, a gente fez um orçamento, um caminhão da Comebol, na época cobrou meio milhão, 500 mil reais para vir transmitir. Só que eu meio digo, vamos, depois eu penso, sabe? Então, cara, quando surgiu a oportunidade de trazer o A1, fui no WPT em Buenos Aires, fui conhecer, que eu também não tinha nem ideia do que era um evento desse. Daí eu fui no WPT, através dos amigos, os argentinos vieram para cá, a gente fez muita amizade com eles, daí nos convidaram, a gente foi para lá. Aí lá a gente conheceu e eu fiquei encantado. Daí lá surgiu a oportunidade, através do Sérgio, que tem muito relacionamento com os argentinos. Cara, Diego, vamos levar o A1 para Santa Maria? Na época era o APT, né? América Padel Tour. Daí depois teve um reposicionamento de marca e investidores entraram tudo junto com o Fabrício. Virou o A1. E, cara, vamos. Mas agora vamos sentar para ver a viabilidade. A vontade já estava. Agora vamos ver a viabilidade. Cara, daí veio um contrato que dá vontade de dizer não vamos mais. E, cara, como que vamos fazer isso dar certo? Cara, um evento internacional para quem é curioso sobre isso, e não, isso não tem problema nenhum eu falar, um evento como um A1, cara, é 2 milhões para trazer ele para onde tu quiser, vai girar em torno de 2 milhões. Passagem aérea de jogador, premiação, transmissão internacional. Então, quando a gente olha um contrato, a gente um pouco se assusta. Eu digo, existe 1% de possibilidade de a gente conseguir? Existe. Então, a gente vai se agarrar nessa uma e nunca mais vamos parar. Eu falei pro Sérgio. E a gente não vai parar mais a partir de hoje. Ok. Montamos estratégias. Assinamos contrato por 5 anos. Qual que era o grande desafio, Gonzalo, de trazer o A1 em 2023? Cara, esses grandes eventos, eles têm apoio de leis de incentivo. Tem apoios aonde o governo já tem algumas leis que dizem assim, ó, pode levar isso aqui para uma empresa que ela pode abater um pouquinho do imposto que ela tem que pagar e pode ajudar para promover o esporte. Então, o governo hoje tem as leis de incentivo que ajudam a fomentar o esporte. Porque a gente, só com venda de ingresso, é impossível trazer um esporte que nem esse, trazer um evento que nem esse. Só que qual que era o desafio? Cara, em 2023 não tinha tempo hábil de encaminhar projeto, não tinha. Sim. Então o que a gente fez? Cara, vamos montar estratégia, sentamos, fizemos muitas reuniões, trouxemos, que tem muita gente que nem sabe, a gente colocou patrocinadores internacionais para ajudar em partes do custo do evento, e o outro, bom, quando chegou aqui? Cara, chegou em, próximo de 1 milhão. Algo que custaria 2, a gente conseguiu matar 1 milhão assim. O outro 1 milhão, beleza, esse vai ter que ser com nós. Então, esse vai ser apoio, esse vai ser patrocínio, bater na porta, não tem o projeto, tu não vai poder ter beneficiário, justamente é pagar para colocar a tua marca no evento. Cara, vamos lá. E, cara, e a sociedade, a gente sabe que a sociedade acaba tendo mais curiosidade de dizer assim, ó, deu lucro ou prejuízo? Era uma das grandes questões de muitos que foram assistir. Cara, não importa se deu lucro ou prejuízo. Não importa. O que importa é que a gente fez uma entrega, a gente tentou fazer a melhor entrega, surpreender, um bom ambiente. A gente fez um investimento muito bacana lá no Clube Dores. Muitos recordes batidos. Muitos recordes batidos. Por exemplo, o A1, que foi transmitido aqui em Santa Maria, que foi feito aqui em Santa Maria, foi transmitido em mais de 70 países. Recorde de audiência. Até hoje, no A1, a maioria dos recordes de audiência, de público durante a semana, a gente colocou, se eu não me engano, foi feito um levantamento de 7 mil pessoas durante todo o período do evento. Claro que a gente preparou o espaço para quase 4 mil diárias. Então, tu chegava lá, tinha lugares que parecia que estava bem ocioso e estava. Mas tinha 1.000, tinha 2.000. A gente teve também a grande participação dos brasileiros, que foi fenomenal. Daí ali o A1 se impressionou, porque daí ele conheceu que
o povo brasileiro, aquela torcida maravilhosa que encheu o Clube Dores lá numa terça, numa quarta-feira. Então, é aquele negócio que eu falei anteriormente. Cara, o desafio, a hora que vem a recompensa é gostoso demais. Então, cara, foi um prazer, junto com o meu aniversário, foi um dos melhores presentes de aniversários que eu já tive. Junto com o meu aniversário, depois aquele reconhecimento, aquele agradecimento, cara, obrigado pelo que tu fez pelo Pádel, obrigado por ter trazido. A gente contou com o apoio também dos outros clubes. Foi quando a gente nasceu, digamos, no Pádel, a gente procurou os outros clubes de carvão, vamos fazer a transformação, a demanda é maior que a oferta, concorrência é papo para outro tipo de empreendedor, não é para nós. Vamos fomentar isso aqui junto, vamos criar uma liga, vamos trazer eventos internacionais. Então, cara, sou grato ao Rodrigo, sou grato ao Felipe, sou grato a todo o público que foi lá prestigiar, uma gratidão enorme de todas as pessoas que frequentam lá na Cesla, e podem ter certeza, cara, que todos nós, investidores que estamos ali na ponta, é muito mais do que dinheiro, porque hoje a aplicação está dando muito mais que um clube de padel. Mas cara, é valor, é brilho, é reconhecimento, é transformação de vidas, é pessoas encantadas com um esporte maravilhoso. Agora que a gente está falando em empreender aqui, tu citou também a questão das leis de incentivo, etc. Quero te fazer uma pergunta que já vai mais para a minha área. De padel eu não entendo muito. Enfim, a gente sabe que hoje no Brasil, a gente infelizmente é um dos países mais difíceis de empreender no mundo. A gente vai encontrar mais entrave por parte do poder público em questão de burocracia, tempo, imposto e etc. Agora eu queria saber de ti, qual é o maior desafio hoje que o empreendedor encontra contra o poder público? O que é mais difícil de tu conseguir desviar? Cara, eu acho que a melhor forma de vencer uma batalha é se unindo do que enfrentando. Isso não foi diferente, por exemplo, se é colocado um clube e tem outros clubes, eu tenho que andar junto com eles. A gente tem que criar uma demanda tão grande, fazendo coisas tão grandes, que tem uma demanda para todo mundo que não tem por que chocar. Então, comecei por aí. Outra coisa, poder público tem burocracia? Cara, assim, ó, eu decidi nascer para governar. Cara, então o que eu boto a mão, eu vou até o fim. Se eu tiver que bater, se eu tiver que ir na casa do prefeito, se eu tiver que ir do deputado, do vereador, da prefeitura, cara, eu vou fazer o que tem que ser feito. O que acontece? Existe burocracia no Brasil? Existe. Existe uma carga tributária no Brasil? Existe. Existe falta de pessoas qualificadas para atuar em cargos? Existe. Porque, incrível que pareça, um país que tem um enorme desemprego tem um enorme número de vagas. Então, o que está faltando? Está faltando educação para as pessoas empreender. E não, só que por muitos anos a gente ficou com uma educação dando para as pessoas ganharem. E eu acho que dando tu não ensina nada. Se eu der tudo pro meu filho, a hora que ele não tiver eu, o que vai acontecer? Cara, e empreender é isso. Tem burocracia, carga tributária, tem tudo, tem não vários é novidade, desafios. né? Só que não é novidade. Se tu já sabe isso, como que eu empreendo e como que o meu negócio paga a carga tributária? Como que eu faço, por exemplo, para ter uma equipe qualificada? Cara, eu tenho que estudar, eu tenho que saber mais que eles, eu tenho que ensinar eles. Ponto. Só que 10 pessoas, o que elas ficam? Hoje tu vai sentar numa roda de 10 empresários no Brasil, cara, 7 vão falar mal de pessoas. E esse é o grande problema. Porque se tu não está acreditando no principal ativo, que são as pessoas, como que o teu negócio vai bem? Só que o empreendedor ele tem que tirar a bunda da cadeira, ele tem que estudar, ele tem que se qualificar para treinar o time, para ter um time de alta performance. Como a gente tem uma sociedade que não tem times de alta performance, se tu treinar um time de alta performance, logo tu começa a se destacar. Isso é no marketing, isso é na área financeira, isso é no vendas, é em tudo. Então, cara, tem dificuldade? Tem. Só que tem formas de vencer todos os desafios que tem no Brasil. Cara, o Brasil é um país rico. O Brasil é um país maravilhoso. Só que, volto a dizer, o maior problema do Brasil não está no empreender. E está na educação que prepara as pessoas para trabalharem para alguém. Ao meu ver, e é a bandeira que eu carrego do empreendedorismo, que é, através do empreendedorismo, tu consegue abrir da possibilidade de emprego, enfim, tantas, né? E agora, a nossa última pergunta, né? Antes da gente começar a se encaminhar para as nossas atualidades, né? É um tema que eu e o Felipe gostamos muito de perguntar, né? Uma curiosidade que não deve ser só minha, mas também de muitos que devem estar olhando é: por que investir em Santa Maria? O porquê hoje que a maioria dos teus negócios e dos teus investimentos imobiliários, das tuas relações,
A gente já conversou em algumas oportunidades, Sim. mas nunca aprofundou esse assunto, mas Sim. o porquê Santa Maria? Por que ter a tua vida aqui? Por duas coisas principais. Uma é que eu gosto de quebrar crença. Crença é um pensamento acreditado que muitos não fazem sentido. A maioria das crenças, dos problemas e das dores das pessoas nunca vão acontecer. Então, a maioria dos medos que as pessoas têm nunca vão bater na porta. Só que são medos que foram programados por pai, por mãe, por políticos, por pastores, por professores. Hoje, o que é o Diego? O Diego é uma pessoa que tem uma parte genética, que ele herda de pai e de mãe, tem uma parte que é do genótipo, o fenótipo. O que é o fenótipo? É a parte programada. As pessoas que eu andei na minha infância, principalmente na infância, elas me programaram. Ali tem crenças positivas e tem crenças negativas. Se eu seguisse 100% a crença do meu pai, o que iria acontecer? Eu não iria empreender, eu ia pegar um salário, eu ia viver minha vida inteira com um salário mínimo. Que eu não é o que eu quero. Eu não quero depender do governo na minha aposentadoria para comprar meus remédios. Eu decidi isso muito cedo. Entendeu? Então eu não quero decidir. Por que Santa Maria? Cara, primeiro, para mim tem dois L's, o do legado e o do lucro. O primeiro vem do legado e depois do lucro. Agora mesmo, muitas vezes, o A1 vai ficar aqui em Santa Maria ou vai para outra cidade? Se eu fosse promotor de evento, eu iria para outra cidade, que eu acredito numa rentabilidade maior. Como ofereceram Gigantinho, Gramado, Balneário Camboriú para fazer de graça o evento. De graça que eu digo, com espaço. Se eu me preocupasse primeiro com o lucro, eu já tinha levado a um para fora. E eu, inclusive, lá na Câmara de Vereadores, junto com o Pacheco, com todos, o Ademar, com todos, eu fiz um compromisso público com Santa Maria e garanti que se o evento saindo, ele vai sair em Santa Maria. Por quê? Porque primeiro o legado, depois o lucro. Eu acho que o legado é uma coisa que tu morre, e fica. E o lucro, tu morre e ele vai, ou vai pro caixão, ou vai pra mão de alguém. Ou antes de tu morrer, ele já foi. Exatamente. Então, cara, por que Santa Maria? Por causa disso, Gonzalo. Porque, cara, é legado, é construção, é fazer assim, ó. Cara, beleza, o cara deixou um marco aqui, cara. O cara foi revolucionário, o cara empreendeu, daqui a pouco nem poderia empreender, passou dificuldade, venceu todas elas, que nem todas já foram vencidas, e todas que eu assumo, graças a Deus, até hoje, Deus me dá sabedoria, coragem e energia para vencer todas elas. Cara, eu só não vou fazer em Santa Maria o que eu não tiver condições, porque se eu tiver, por exemplo, como loja, na época da Multi10, eu não tinha como empilhar 100 lojas numa cidade. Mas o que eu fazia? Sabe o que eu fazia? Deu certo. Consegui ter resultado com loja. Cara, como é que tá? Poxa, não tô tão bem, saí do emprego, vamos botar mais. Não, mas Diego, eu não tenho dinheiro, não tem problema. Não tem problema, porque nesse negócio eu tenho crédito. Pode vir daí, ele ia embora. Tu vai embora? Vou, porque alguma coisa a pessoa tem que ter, né? Vontade, se não tem dinheiro. Então eu fui pegando meus amigos meus e importando para fora de Santa Maria. Porque aqui a gente tinha loja. Fora isso, tudo que eu fiz, terreno, imóveis, negócios, todos os meus negócios foram em Santa Maria, cara, não quer dizer que um dia eu não vou embora. Inclusive, o Padel foi o que fez eu ficar. Porque quando eu comecei o Padel, eu tava com as malas prontas para ir embora para Alphaville. Eu vivi durante 3 anos ali no período de pandemia. Eu vivi hoje pessoas que aparecem hoje. Eu estava lá 3 anos atrás quando eles estavam comprando prédio, quando eles estavam começando. Pablo Marçal, Gilberto Augusto, Geraldo Rufino, Flávio Augusto. Quando eles começaram a palestrar, eu fui um dos primeiros que eu estava lá para assistir. Investi umas 5, 6 quadras de pádel em treinamento, né? Em treinamento, em desenvolvimento pessoal, e acho que isso ninguém tira, né? Eu acredito, não me arrependo nem um pouco, né? Coloquei 6 quadras de pádel aqui dentro, né? Só que lá é uma energia, tanta gente prosperando, é tanta gente falando sobre negócio, que tu te sente num ambiente assim, ó, credo, se tu já tem coragem num lugar, a hora que tu chega lá, tu vira o Hulk. E eu tava de mala pronta. E a Cesla foi o que eu fiz eu ficar. Não sei até quanto tempo, mas o que eu posso dizer é que o tempo que eu tiver aqui eu vou colocar muita energia para, cara, para agregar na vida das pessoas. De consequência, daí sim vem o lucro, porque todo mundo precisa disso, porque se tu não tem mais, se tu não tem lucro e pensa só em legado e só fantasia também, chega uma hora que tu não consegue fazer mais nada. Mas acredito que o legado tem que vir primeiro. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de a gente entrar nas atualidades. Eu gosto muito de perguntar sempre pro pessoal é o seguinte: hoje, quem são as pessoas que lá atrás tu te inspirou,
que tu olhou para aquele cara e falou assim, ó, eu quero ser que nem esse cara, ou ser mais que ele, mas eu me espelho nele. Se pudesse citar uma pessoa aqui de Santa Maria e uma pessoa aí do Brasil afora, mundo afora, mas alguém aqui de Santa Maria se tiver. Cara, na verdade, tenho os mentores, tenho alguns mentores. Hoje eu me espelho em muitas pessoas que estão na mesma sinergia e na mesma linha, assim. Por exemplo, eu sou uma pessoa hoje que eu não consigo mais empreender pensando só em mim. Eu acredito que empreender tem 3 níveis. Tem o nível que é aquele nível que eu começo, que eu estou pensando só em mim, que é onde eu quero comprar minha casa, que é onde eu quero comprar o meu carro, que é o que eu quero dar uma qualidade de vida melhor para meus filhos. Aí eu estou pensando no eu. Tem a segunda fase, que é a hora que tu começa a querer, daí a tua família vai crescendo e vem mais filho e vem isso, tu já não pensa mais só no eu, tu já tá pensando no eles, que é a tua família. Mas o terceiro nível do empreendedorismo é no pensar sobre o nós. Ou seja, é ganhar dinheiro sim, mas no momento que tu consegue agregar na vida das pessoas. Então hoje eu conecto muito com pessoas que estão transbordando conhecimento. Hoje eu me espelho muito, um dos caras que eu me espelho muito, acompanho muito é o Flávio Augusto, que é um cara que ficava vendendo de fichinha de orelhão, né, e vendeu por fortunas, o WhatsApp, dá pra gente ficar uma noite inteira falando das conquistas dele. É um empreendedor raiz, Geraldo Rufino, cara, Pablo Marçal, era lá de operadorinha, então eu conheci, era lá da Brasil Telecom, treinava, era aquele cara que debochavam dele quando ele chegava de bicicletinha para treinamento, né? Então eu conecto com essas coisas hoje, que não faz sentido eu colocar um negócio se eu só olhar para o número ou porque vai botar no meu bolso. Eu tenho que olhar o que, que esse negócio faz na vida das pessoas, contribui na vida das pessoas, de contrapartida do resultado final, eu vou ter um resultado positivo para mim e para minha família. Então, cara, esses são os principais caras que eu me espelho, são caras que estão acima da média, são caras que estão lá na ponta, e são caras que já deram certo e que não se calaram. Porque a maioria das pessoas que dão certo no Brasil, elas se calam. Existia muito essa cultura. A fortuna, digamos, a riqueza, estava na mão de 1, 2% e aquilo era oculto. Então ninguém sabia o que, que aquele cara fez que deu certo. Hoje não. Hoje, por exemplo, Pablo Marçal, o Flávio Augusto, tantos esses que eu estou falando, cara, eles já são bilionários. E se ligar para um podcast lá, ele vai lá para um podcast para contar a história deles. Então fica o convite aí pro Flávio Augusto, do Geração de Valor, É. e pro Pablo Marçal. Pablo Marçal. E vamos ver se chega até lá neles, né? Se eles não virem, a gente vai até lá. A gente pode ir também. Eu já tive até lá. Aí a gente leva uma parrilla móvel, né? Pra não perder a essência do... A parrilla móvel e faz com eles lá dentro do escritório. Depois a gente vê o que faz com a fumaça. Que aqui a gente vai atrair a curiosidade deles, que aqui a gente é bom. Aqui então, a gente é bom. Rossi, vamos indo para os finalmente, né? Eu deixo a primeira atualidade contigo, né? Eu perguntei bastante, então vou te dar essa honra. Agora tu me pegou, cara. Mas... Vamos lá, né, cara? Agora a gente tá vendo aí uma questão bem complicada a nível do país. A gente teve a troca de governo agora no início do ano. A gente vê, não estou defendendo nenhum dos lados, enfim, a gente vê um governo que ele vem com um pensamento diferente do governo anterior. Sim. E tu olhando isso atualmente, tu enxerga isso como com bons olhos para o empreendedorismo? Ou tu acha que isso pode ser algo que vai frear um pouquinho? Qual a situação? O que tu acha que o governo pode ou não pode influenciar dentro dos negócios? Eu acredito sim que o governo influencia diretamente. Eu acho que toda troca, independente de direita ou de esquerda, toda troca ela é muito negativa. Por que ela é negativa? Porque ela gera muita incerteza. Quando gera incerteza, os investidores se recolhem, que é o que está acontecendo hoje. Hoje e eu fico muito triste com isso, que por essa incerteza, tem pessoas que vendem, que tem muitos, por exemplo, que trabalham com venda em Santa Maria, cara, estão pedindo emprego para trabalhar lá na CESA. Mas por quê? Não é porque a pessoa não tem talento. Cara, é porque simplesmente de outubro para cá, até esse primeiro semestre, se diminuiu a confiança, se elevou os juros, as pessoas que fomentam, que dão oportunidade, que empreendem. Então, agora a gente está vendo a realidade do Brasil. A diferença é apoiar quem empreende, porque quem empreende, eu acredito que vem um efeito cascata dando oportunidade para todo mundo, né? E tem um outro lado, que eu também não estou julgando,
mas tem um outro lado que acredita mais que dando algumas coisas consegue também. Claro que consegue. As pessoas gostam mais de ganhar do que de trabalhar. Cara, então o que eu vejo? Eu vejo que isso influencia nos negócios, sim, mas que não dá motivo para as pessoas parar, para as pessoas desistirem, para as pessoas terem medo e para as pessoas darem desculpa. Hoje o brasileiro ele tem muita habilidade, mas uma das habilidades do brasileiro é dar desculpa, muita desculpa. Então, não é um governo, pode vir o governo que for, eu não vou parar de empreender. É claro que eu vou entender o momento, vou estudar o negócio, mas, ou seja, cara, existe incerteza? Existe. Acredito que já está passando essa curva. Esse primeiro semestre, sim, foi um semestre de muita incerteza. Eu já estou sentindo um nível de confiança sendo elevado para o segundo semestre e eu acredito que quem não desistiu e quem não deu desculpa vai colher um dos melhores anos da vida, que vai ser o 2024, que é quando retoma a confiança. Ali é muito bom, ali é muita oportunidade. Então, independente tem, mas a gente tem que saber. E outra coisa, a vida é uma senoide emocional. A vida, se for fazer um eletrocardiograma, ele tá assim. A vida é assim. Só que as pessoas foram, talvez, ensinadas que a vida começa num ponto A e ela vai para um ponto B. Não é assim a vida. A vida tem um ponto A, ela vai aqui, até chegar no ponto B, tu vai cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. A vida é uma senoide emocional. Então agora, para quem empreende, para algumas pessoas, foi um momento de incerteza, não só para quem empreende, para quem trabalha, enfim, para quem está lá na ponta lá. Foi um momento de incerteza que prejudica toda uma nação. Eu acredito que toda a nação foi prejudicada. Só que agora, como a gente sabe que tudo na vida tem que cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, chegou a hora da retomada e eu acredito que no final do ano, em 2024, vai ser um ano extraordinário para toda a nação brasileira. Vou fazer mais uma perguntinha rápida agora, vamos sair um pouco dessa linha, vamos perguntar um negócio mais descontraído. Eu vou te fazer uma pergunta que ela vai dividir aqui. Inter ou Grêmio? Grêmio. Grêmio? Tá. E aí? Soares se aposenta, não se aposenta? Grêmio. Porque o Valência tá vindo, né? Eu acho que o Soares tá com medo, vai pegar as malinhas e... Grêmio. Só que hoje, se perguntar o nome de todos os jogadores do Grêmio, eu não sei. Depois que pra mim, o goleiro do Grêmio é o Galato ainda. Então, sou gremista, mas hoje eu jogo mais o meu jogo do que do time que eu torço. Então, torço, nasci gremista, sou gremista, tenho um filho gremista, tenho outro filho colorado, mas hoje eu foco muito no meu jogo, no jogo que eu tenho que vencer todos os dias. Então, se o Soares marcar, se o Grêmio ganhar ou perder, não influencia na minha vida. Agora, se eu ganhar ou perder, influencia, porque tem pessoas que dependem de mim. Então, essa é a maior coisa, assim, mas gremistas, sim. E agora, pra gente encerrar, né? Primeiramente, agradecer novamente ao Brasino, ao Diego, por ter vindo aqui. E também, na mesma linha da primeira pergunta que o Rossi fez ali, vamos traçar uma linha na história do Diego, 38 anos. 38 anos. O que o Diego quer conquistar, o que o Diego já está satisfeito. E depois dessas perguntas, tanto na vida pessoal, quanto no empreendedorismo, quanto no legado, e depois que tu concluir essa aí, a gente gostaria que tu deixasse um recado para os nossos telespectadores, alguma coisa que tu gostaria que tivesse ter falado há muito tempo, ou alguma coisa que tu escutou há pouco tempo, que nem os bordões que a gente escuta durante toda a nossa vida, dos amigos, dos avós, dos tios, de pessoas mais velhas. Um recadinho rápido pra gente conseguir cortar e postar no... Pra gente poder inspirar também a galera, né? Até então, dos nossos convidados, provavelmente, se não mais, vai ser sempre um dos mais empreendedores, né? Dos mais inspiradores para quem está aqui em Santa Maria, para quem é autônomo, para quem quer empreender, para quem quer mudar de vida, né? Também pode deixar um recado, que eu vi que o método GPS está voltando ali no evento do de vinho, né? E aí, deixo agora a palavra contigo e depois a gente faz nosso encerramento. Então, pessoal, eu queria agradecer essa noite maravilhosa. Se hoje eu estou aqui é porque está ligado com o meu propósito, senão eu não estaria aqui, né? Apesar da amizade, mas hoje eu digo não para muitos amigos, mas quando está de repente para outro programa eu não seria parceiro, mas para esse tipo de programa que é levar conhecimento, que é levar histórias que inspira pessoas, eu nunca vou dizer não. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite dessas duas figuras aqui.
ilustre. Seja bem-vindo. Quero parabenizar eles, porque a gente vem numa sociedade que é muito doente emocionalmente, as pessoas estão muito caladas, as pessoas têm perdão recolhido, as pessoas têm muita raiva. Agora mesmo eu vinha vindo ali, entrei na rua e o cara buzinou, porque eu dobrei perto, sabe? Então a gente percebe uma sociedade que está doente emocionalmente. Então, esse movimento, como está sendo feito hoje, de vocês, de convidar, hoje é eu, amanhã é outras pessoas, que é para inspirar, ele é fantástico. Então, mais uma vez, agradecer aquele ilustre lá que está nos assistindo, que ele é uma referência e ele tem que estar aqui onde eu estou, ele tem que estar aqui falando sobre o Padel, falando sobre a história, tá? Então, de coração, adorei o convite, foi muito importante para mim, é algo que alimenta o meu coração quando eu consigo falar com as pessoas. Então, obrigado a esses dois grandes fenômenos aqui que estão começando agora, estão começando com o pé direito, mas já estão no nível máximo. Eles dois já estão no nível máximo, que é o nível do transbordo, de compartilhar, de trazerem pessoas para agregar na vida de quem está assistindo. Às vezes uma frase é capaz de transformar a vida de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Agora, Diego, a gente vai fazer uma pergunta que é a única que a gente perguntou para ele antes, porque a gente não explicou hoje, para quem está chegando agora. Aqui a gente não tem script. Sim. A gente vê vários podcasts por aí que tu acaba percebendo que talvez tenha um script, Sim. porque ele anda numa linha, né? Sim. Então a gente quer fazer um desafio, que é que tu nos diga quem tu gostaria de ver aqui no lugar onde tu está hoje. Quem tu gostaria que fossem nossos convidados aqui, fazer esse desafio que a gente fez com o Pacheco também, e que tu falasse esses nomes e convidasse essas pessoas, olhasse lá para a câmera e convidasse. Eu vou devolver a pergunta de vocês dois. Eu quero que tu me responda agora. Quando fala em empreendedorismo, quem é que tu lembra da cidade? Cara, não tem como não a gente não lembrar do nosso ilustre Jobim, né? Tá. Quem que tu lembra da cidade? É o mesmo, Gustavo Jobim. Gustavo Jobim, mas tem que ser outro, cada um pega um. Seu Manuelzinho da Silva. O Manuel Xavier. É da Silva? É o da Silva da Consultora Zamberlan. Tá, ótimo. Cara, vai dar só construtor, então. Cara, e eu fiz uma viagem esses dias, conheci o pessoal da MRU também. E eu gostaria... o Lucas é um cara que eu conheci, não convivi muito, mas um cara que pegou um negócio muito grande, que começou pelo pai dele ali. Eu acharia bem legal. Hoje eu sou suspeito para falar, porque se eu fosse indicar, eu ia indicar 3 empreendedores. Então eu quis que cada um colocasse um. Na verdade vai ser 3 construtoras, porque são os movimentos grandes, são os movimentos ousados, arrojados, os movimentos que têm coragem, que a gente vê os caras colocando a vida ali, empregando muitas pessoas, né? Colocando dinheiro na frente, e depende de uma venda, às vezes, que às vezes não acontece, que é como está acontecendo às vezes nesse primeiro cenário. Então eu acho que esses caras vão agregar muito para a sociedade de Santa Maria e vão agregar muito para todo o pessoal aí que vai acompanhar o podcast. E que pergunta tu gostaria que, caso um deles venha aqui no nosso podcast, tomara que sim, né? Vamos enviar o convite para eles, né? E que pergunta tu gostaria de fazer se um deles viesse aqui? Teria curiosidade? Qual o principal erro que eles cometeram que eles não cometeriam de novo? Muito bem. Então, Sabe por quê? Porque o erro eu não trato como uma coisa ruim na minha vida. Eu trato como um aprendizado. E eu acho que inteligência é tu ir buscar conhecimento e tudo mais. Agora, a grande sabedoria é tu conseguir aprender com o erro dos outros. Então, se vai vir 3 mega empreendedores visionários aqui, eu gostaria de saber um erro que eles cometeram para ter a chance de um deles eu não ter cometido ainda e aprender com eles sem eu errar. Aprendendo o amor do donador. Exatamente. Então, finalizamos mais um episódio do Entre Brasas Cast, nosso segundo episódio da primeira temporada. Agradecer novamente ao Brasino, nosso patrocinador, agradecer ao Diego pela disponibilidade, né? Foi um convite rápido, né? E como a gente sempre vê, a vida é assim, né? As oportunidades aparecem e a gente tem que abraçar, principalmente hoje, num dia corrido, que é a vida do empreendedor. E passo agora a palavra para o meu querido amigo Felipe, né? Bom, faço das palavras do Gonzalo as minhas. Eu acredito que quando a gente tem esses convites, a gente tem que abraçar. Nem esse próprio podcast, quando eu cheguei aqui na casa do Gonzalo, vim falar sobre um outro assunto completamente diferente. E eu larguei essa ideia para o Gonzalo abraçou a ideia, a gente começou e tocou. Então, eu quero agradecer por estar aqui com a gente hoje
Agregou muito, tenho certeza que vai agregar muito para quem está nos assistindo. Sim, O pessoal vai ter a oportunidade de conhecer o Diego fora das quadras, fora do Cesla, sim, fora das lojas, o Diego, vendedor. sim. Enfim, quero agradecer também o pessoal da nossa produção aqui, a Manuela, a Layara, o Vô, que está lá sempre presente, uma grande figura, que nos emprestou esse lugar aqui e está fazendo com que tudo isso seja possível. Tá? Então, um grande abraço para todo mundo. Eu espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo quem vocês querem que venha, quais perguntas vocês querem que seja feita e por aí vai, tá? Um grande abraço para todo mundo, abração Brasino aí e até a próxima. E para completar aqui, ó, eu tinha 3, né? Eu dei um para ti e escolhi um. Então, eu vou pegar mais um. Vai? O Vô tem que estar, não sei se é no próximo ou no agora outro. vai ter que vir, né? Agora tá lançada a Braba. Eu tinha 3, fiquei com um de reserva, mas os meus é o Lucas e o Vô tem que estar aqui para falar sobre a história, sobre toda a jornada deles. A gente vai ser em temporadas, né? Então a gente vai deixar o Vô para fechar com chave de ouro essa primeira temporada. Vai ser ele. Vô, vem aqui, já que falaram no senhor. Vem cá. Vai ter que aparecer na frente das câmeras aqui. Estamos falando em... Se a gente está falando... Nosso anfitrião, né? Se a gente está falando em Pado, se a gente está Pessoa que falando nos em Pado, emprestou o lugar e nos esse aguenta aqui, aqui. esse aqui tem que estar aqui, ó. É muito bom, cara. É muito bom esses acontecimentos. O Gonçalo, o Felipe aí, com essa, como é que eu vou dizer, essa iniciativa, né, de propiciar as pessoas, os empreendedores, as pessoas ilustres que a gente convive, de se manifestar. É uma oportunidade ímpar para o Diego, outros que vêm aqui, dizer o que são, o que fazem, o que pensam, né, e inspirar as pessoas, né, que assistem, que estão aí, a fazer alguma coisa parecida ou assim nos seus negócios, na sua vida, assim, saber o que pensam as pessoas ilustres aqui de Santa Maria, que estão na frente de batalha, que estão empreendendo, arriscando, né, para o bem da comunidade, gerando rendas. Então é muito bom. Eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui, né? É muito bom estar na tua presença, né? E incentivando esses guris aí a tocar o barco aí e dar essas oportunidades. Incentivar muitas pessoas. Tá bom, é isso aí. Então tá, bom dia, boa tarde, boa noite. Grande abraço a todo mundo e aí. Grande abraço.